Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos aí o verso 14. Romanos, capítulo 8, verso 14. O texto diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia fala de uma característica relacionada com os filhos de Deus. E essa característica é a liderança do Espírito Santo. É a oportunidade que você temos de ser guiados por Ele. Essa palavra que foi traduzida aqui como guiados, ela no original significa literalmente guiar, conduzir, mas um dos seus significados, que é apresentado pelos léxicos de uma forma ampliada, significa conduzir segurando com as mãos, levando desse modo ao destino final. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive ainda garoto. Eu me lembro quando completei os 7 anos de idade. Na época, nós chamávamos aquilo da primeira série do ensino fundamental. Eu seria o equivalente ao 2º ano na nova grade. Então eu estava mudando de escola. Tinha terminado o pré-primário em outro lugar e agora iria mudar de escola. A escola era mais longe. Na minha cabeça de criança era tipo uns 5 quilômetros. Quando adulto, voltei a visitar o bairro onde me criei e eu fiz a medição pelo carro, dava 950 metros. Eu ficava pensando, quem encurtou 5 quilômetros? Mas aquilo na minha cabeça de criança era muito longe. Não era apenas longe, era um caminho, um lugar diferente, eram companhias e amizades diferentes. E quando chega o primeiro dia de ir para a escola, e naquela época as crianças se viravam, não eram os pais que levavam. Meu pai, vendo a minha apreensão, para não dizer meu medo, ele disse: hoje eu vou te levar e vou te ensinar o caminho. E ele me pegou pela mão dentro de casa. Ele não apenas me levou para fora na rua, ele andou aquele 1 quilômetro que parecia 5 comigo. Ele chega até a escola, ele não me deixou do lado de fora, ele entrou, ele descobriu qual sala eu estava matriculado, ele parou exatamente na fila que se formava na frente da sala, me deu todas as instruções. Eles vão cantar o hino nacional, naquela época se fazia isso. E quando terminar aquela professora entrar por aquela porta e essa fila andar atrás dela, você entra junto e assunto resolvido. Cada vez que eu penso na ideia da liderança do Espírito Santo, eu não penso apenas numa experiência ou outra com o profético. Imagina alguém que desde o dia da nossa conversão nos toma pela mão e diz: vem comigo, eu vou te guiar até o seu destino final. Se há algo que eu e você devemos não apenas esperar no sentido de uma possibilidade, mas contar como sendo não apenas um fato, mas uma necessidade, é que nós precisamos da liderança do Espírito Santo. A verdade é que nós não podemos nada sem Ele. Jesus diz que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se arrepende sem a ação do Espírito Santo. Ninguém nasce de novo sem a obra do Espírito Santo. Tito 3,5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Mas a obra do Espírito Santo não se limita a nos conduzir ao arrependimento e novo nascimento. Depois disso, é Ele quem estará presente e vai nos conduzir, vai nos guiar a toda a verdade, disse Jesus. Quando em João 14, Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou saindo por um tempo, mas até que eu volte, eu não deixo vocês órfãos, vou enviar um Consolador. Essa percepção de João 14 me fez imaginar muitas vezes o Espírito Santo quase como uma espécie de estepe, de substituto do Jesus que não estaria presente. Mas é quase como se ele não estivesse bem à altura. Quando eu falo do estepe, é porque a maioria de nós, vou falar aí principalmente dos homens que gostam dos carros esportivos, que já botaram dinheiro em roda, ninguém investe na roda do estepe. Ninguém investe no pneu do estepe, porque ele é só para de vez em quando. Então a gente olha para aquilo e diz: se faltar, ele dá conta, mas não está no mesmo nível. Mas quando você olha a declaração de Jesus em João 16, é muito interessante. Porque o Senhor Jesus diz o seguinte no verso 7 de João 16: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Lá em João 14, parece que Jesus está dizendo: por que eu estou indo? Para não ficar sem ninguém, ele vem. Aqui, em João 16, Jesus está dizendo: convém que eu vá. Jesus está dizendo: eu preciso tirar o time de campo, porque se eu não for, ele não vem. Então agora não é que o Espírito Santo está vindo porque Jesus está indo. Jesus está dizendo: eu tenho que ir para que ele venha. E ele começa a dar um outro tom à conversa. Nos versos 12 e 13, Jesus diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, o que não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora Jesus diz: eu tinha algumas coisas para comunicar a vocês, e vocês não têm estrutura para receber, e nem eu, nesse momento, sou quem vai transpor a limitação de vocês. Mas quando o Espírito Santo vier, ele não vai lutar apenas para preservar o nível, ele vai subir de nível. Ele vai trazer um nível de compreensão e entendimento que nem eu consegui colocar dentro de vocês. Nós não podemos diminuir a importância da obra do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, a nova aliança é chamada de o ministério do Espírito. Porque tudo que vivemos do arrependimento, novo nascimento, toda a experiência de vida cristã é chamada a obra do Espírito Santo. A transformação do crente de glória em glória na imagem do Senhor é obra do Espírito Santo. Resumindo, não existe vida cristã sem a obra do Espírito Santo. E a Bíblia está nos mostrando que os filhos de Deus precisam da liderança do Espírito Santo.
O problema é que nós temos mistificado demais o que é essa liderança. Alguns de nós não acreditamos ser possível, outros de nós acreditamos que alguns possam ter acesso, mas não todos, e muitas vezes nós não temos fé para viver aquilo que está à disposição de cada um de nós. Mas sabe o que eu e você precisamos ter certeza é que Deus não tem filhos prediletos. Em Romanos 2,11 a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Ele não gosta mais de um do que do outro. Eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí dá para abrir uma exceção. Brincadeira à parte, quando eu penso nisso e olho para as Escrituras e vejo gente como o apóstolo Pedro, Atos capítulo 10, ele está orando no telhado enquanto prepara o almoço e a Bíblia diz, e disse-lhe o Espírito Santo, alguns homens estão aí à porta e te procuram, vai com eles, nada duvidando. Como alguém pode ter um nível de informação tão clara, precisa como essa, que vai gerar resultados como os que geraram? A porta da salvação sendo aberta aos gentios na casa de Cornélio, em Cesareia de Filipe. Depois nós vemos Paulo, por exemplo, Atos 16 diz que, enquanto o apóstolo Paulo tentou ir para a Ásia, o Espírito do Senhor não o permitiu. A Bíblia diz que ele contorna tentando a Bitínia, e o Espírito de Jesus não deu autorização para seguir. É ali que ele permanece quieto, orando, até que numa visão, um jovem da Macedônia aparecendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esses homens viviam a liderança do Espírito Santo. Atos capítulo 13, a liderança da igreja de Antioquia, jejuando, buscando ao Senhor. A Bíblia diz, disse-lhes o Espírito Santo. Será que o privilégio de ouvir ou ter a liderança do Espírito Santo era apenas de alguns poucos homens separados, especiais, escolhidos para isso? Não, de forma alguma. Cada um de nós, os filhos de Deus, podemos viver a liderança do Espírito Santo. E essa é a hora que você tinha que ter dado um amém. Tipo, é para mim. Vamos dizer isso junto, diga, é para mim. Então, se os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia está disponibilizando isso aos filhos. Não é apenas um luxo, não é um acessório, é uma necessidade que todos nós temos de ser liderados pelo Espírito Santo. Eu nasci e cresci no lar cristão, fui apresentado a Cristo desde bem cedo, mas o que demorou, pelo menos digo demorou, comparado com as crianças, hoje são introduzidas na experiência bem mais cedo, meus filhos foram bem mais cedo, foi só aos 15 anos de idade que finalmente eu fui batizado no Espírito Santo. Eu nasci e cresci num contexto de uma igreja bem tradicional, né, quase que avessa às manifestações do Espírito Santo. E foi só depois dos 15 anos de idade que eu comecei a ter contato com os dons, com as manifestações do poder do Espírito Santo. E eu confesso que eu fiquei empolgado com aquilo que vi. Tinha um pastor que foi o camarada que me deu a primeira palavra profética, pelo menos da que eu me lembro. Meus pais dizem que quando eu era criança as pessoas profetizavam sobre o meu ministério, mas eu não lembro. Mas aos 15 anos de idade esse homem revelou os segredos do meu coração. Falou de coisas que era impossível que ele soubesse. E aquilo trouxe um impacto tão grande na minha vida. Mas no início eu ficava assim muito reticente. Vamos devagar, sem empolgação, vamos analisar bem isso. Vamos ver se as coisas são bem assim. Mas eu lembro de uma ocasião que eu falei para ele. Falei, meu amigo, quando você diz, Deus me disse, eu já nem duvido mais. Eu já vi Deus te usar tanto. Palavra de conhecimento, profecia, língua, interpretação, revelações tão precisas que eu falei, eu já não duvido mais. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, como que é a voz de Deus? Porque sempre que alguém dizia, Deus me disse, eu imaginava um camarada andando por aí ouvindo voz. E eu ficava pensando, como que é isso? E eu perguntava para ele, como é a voz de Deus? É sempre a mesma voz? É voz de homem? É voz de mulher? É tipo quando você vai falar com um amigo do outro lado, você já reconhece o timbre da voz? Ou se você liga e atende alguém com uma voz completamente diferente, você já pensa em engano? E nesse caso, espiritualmente falando, seria um baita do engano. E eu fui fazendo perguntas e ele só fazia era rir. E eu não estava nem entendendo porque ele estava rindo. Hoje eu tenho vontade de rir das perguntas que eu fazia. Mas ali eu estava honesto, tentando, sincero, tentando descobrir. E ele olha para mim e diz, Luciano, eu não ouço Deus com o meu ouvido, do jeito que você está imaginando. Eu olho para ele e falei, você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Falei, então você tem um ouvido lá de dentro? Falou, não, Deus fala comigo por meio de uma impressão. Para mim, 15 anos de idade, impressão é coisa de gráfica. Eu não conseguia entender nada daquilo. Eu falei, cara, eu não estou te entendendo. Ele falou, Luciano, menos. Você mistifica um negócio. Menos. Imagina uma coisa simples dentro de você. Eu falei, simples como? Ele falou, parecida com um pensamento ou um sentimento. Quando ele falou aquilo, me ofendeu. Foi como se alguém viesse chutando todos os castelinhos de areia que ele tinha fantasiado sobre a liderança do Espírito Santo. E eu lembro que eu falei para ele, você está querendo dizer que é parecido com o pensamento e o sentimento? Ele falou, é algo interior. Eu falei, se é tão parecido com o pensamento e o sentimento, que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, aquela palavra profética que eu te dei, era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa pra caramba. Não tinha como ser você não tinha como pensar ou sentir aquelas coisas. Ele falou, Luciano, se você quer entrar nesse lugar, você precisa aprender a olhar para isso com simplicidade. E algo que eu aprendi desde o início da caminhada foi que quando falamos da ação do Espírito, da liderança do Espírito, dos dons do Espírito, os resultados podem até ser espetaculares, mas o processo é simples. E aqui nós temos uma grande chave. Naquele dia ele falou, se você não entender a liderança do Espírito Santo, você não vai muito longe nos dons. E quando eu comecei a correr esse Brasil, orar pelas pessoas, vamos orar por enchimento do Espírito, vamos pilhar o povo para receber os dons, buscar os dons, mover nos dons. Um dia o Espírito Santo falou comigo, ei, se você quer efetividade em levá-los a andar no meu poder, priorize ensinar como eles vivem a minha liderança e o relacionamento comigo. Porque esse é o ponto de partida. Então eu lembro que naquele dia, aquele pastor olhou para mim e falou, deixa eu tentar te ajudar a entender como Deus fala.
Ele olhou para mim e perguntou, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, isso eu tenho. Ele falou, você saísse pela porta da igreja agora, e na rua, um caminhão, uma jamanta carregado, te atropelasse, fizesse picadinho de você. Ele foi bem dramático. Ele perguntou, você tem certeza que você está salvo? Eu falei, na hora. Ele falou, alguma vez Jesus já te apareceu? Dizendo, meu filho, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Eu falei, não, nunca vi Jesus. Ele falou, algum anjo te apareceu, te apresentando uma cópia do livro da vida, dizendo, está aqui no número de protocolo tal, apresenta na entrada. Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu anjo? Eu falei, nem anjo, nem o livro da vida. Ele falou, mas pelo menos você viu o céu? Te mostraram para onde você vai? Eu falei, não. Ele falou, então você nunca viu coisa nenhuma, não. Ele falou, pelo menos você ouviu uma voz de trombeta angelical, anunciando, chamando seu nome, dizendo que você é parte dos salvos. Eu falei, também não. Aí ele olhou para mim e falou, você nunca viu nem ouviu coisa nenhuma. Eu falei, não. Ele falou, como é que você sabe que você é salvo? Eu falei, eu sei, porque sei, porque sei. Se fosse hoje eu teria dito, como é que eu sei, não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia. Eu só não sabia de onde vinha tanta sabeção ou sabimento. Mas eu sabia muito. Naquele dia ele falou assim, eu vou tentar te explicar pela Bíblia a fonte da sua sapiência, só para mostrar que eu aprendi a palavra certa. Não é sabeção nem sabimento. E ele me levou, nós lemos aí Romanos 8,14, ele me levou na sequência para Romanos 8,16, que vem assim, como eu disse, na sequência, onde a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele diz, como podemos saber que somos salvos, somos filhos de Deus? O Espírito testifica é sinônimo de testemunha. Confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele diz, Luciano, essa certeza que você tem dentro de você, ela veio por uma visão? Não. Ela veio por uma voz audível e espetacular? Não. Como ela vem? É um testemunho dentro de você. Nem você sabe de onde vem, mas uma convicção se apodera de você, a ponto de você bater o pé e dizer, eu sei porque sei, porque sei. Ele disse, num assunto como esse, segurança eterna, certeza de salvação, Deus decidiu falar não necessariamente por meio de uma visão espetacular, nem necessariamente por meio de uma voz audível. O que te faz acreditar que ele não possa usar esse mesmo sistema simples para falar conosco no dia a dia? Com o tempo eu fui aprendendo verdades na Bíblia, com Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus quer trazer direção para mim e para você. Agora, nós precisamos entender como a coisa funciona. E naquele dia aquele pastor simplificou e falou, Luciano, aprenda a escutar seu coração. Ele falou, a frase sou estranha agora, mas principalmente em momentos onde você sabe que sua cabeça não quer fazer algo, vai ficar fácil perceber que aquilo não vem de você. Eu costumo brincar que a primeira experiência você não esquece. Eu estava passando por uma praça da cidade, era um dia frio, eu estava usando a blusa de lã, era ainda um adolescente, e durante muitos anos, quando eu e meus irmãos, à medida que nós estamos crescendo, sendo criados, nós enfrentamos muita dificuldade financeira. E durante muito tempo todo mundo usava roupa ganha, que normalmente não vem em bom estado. Agora eu com o salarinho de office boy, ralei, juntei dinheiro uns meses para dar entrada e parcelei o resto de uma blusa de lã. Dessa você compra numa promoção de loja de departamento. Ainda lembro o dia que eu estava dentro da loja e anunciaram no microfone, promoção no setor de inverno. E aí eu fui lá, aquelas queimas, comprei aquela blusa de lã, o inverno estava acabando. Tinha dia que nem frio direito estava, a gente saía suando, mas eu orgulhoso, que agora eu tinha minha blusa nova de lã. Esse dia eu estou com ela. Eu estou passando por uma praça e vejo um mendigo debaixo do banco. E quando eu estou passando perto dele, começa a me chamar a atenção, eu olho para ele. Algo dentro de mim, não era uma visão espetacular, não era uma voz audível, mas algo dentro de mim começa a borbulhar. E aquela coisa interior, que eu não consigo chamar de pensamento nem de sentimento, aquele testemunho interior parece me sugerir fortemente, aqueça esse homem. Eu lembro que eu parei, fiquei olhando para o mendigo, falei, Deus, se for você, usando aquele sistema simples que o pastor me ensinou. Eu falei, me ajuda a entender o que está rolando. Falei, considerando que o senhor não deve ter planejado que eu passe a noite abraçado com esse homem, o senhor deve estar pedindo a minha blusa de lã. Eu passei 3 anos sem uma dessas. E agora que eu tenho uma, e eu estou olhando esse cara bêbado, dormindo no chão, que não toma banho, vou dizer uma coisa para o senhor. Com ele, essa blusa dura 3 dias. Comigo dura 3 anos. Se eu der a minha para ele daqui 3 dias, o senhor tem 2 passando frio. Se eu ficar, é um só. Você percebe essa hora que sua mente está dizendo, eu não quero fazer isso. E nessa hora eu lembrei, quando o seu coração está sugerindo que sua mente não quer, há um forte indício de que não vem de você. Eu não queria dar minha blusa. Eu estava desfilando ela com orgulho. E naquele momento eu fiquei lembrando do pastor dizendo, ouça seu coração. Eu falei, só tem um jeito de saber. Fui lá, acordei o bêbado. Falei, Deus mandou eu te aquecer. Tirei a blusa, entreguei, ele vestiu, voltou a deitar e dormir. Nem obrigado, miserável, falou. Miserável literal. Eu fiquei com uma raiva, eu falei, nem agradeceu. Me deu um arrependimento, a vontade de tomar de volta, me deu nojo de pegar de volta, aquele misto de sentimento. Eu queria dizer para você que eu ouvi um coral de anjos, que tudo ficou maravilhoso depois daquilo, mas nada, eu estava com raiva dele, com raiva de mim. E eu pensei, acho que deu ruim esse negócio. E agora, sem saber o que fazer, eu decido ir embora, até porque dá frio.
E quando eu saio e começo a dar os primeiros passos, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele me disse, se você aprender a seguir o testemunho interior e ouvir a minha voz, você vai viver uma vida de aventuras extraordinárias. Pensa numa promessa que tem se cumprido até hoje. Naquele momento, quando eu comecei a andar e ele começou a falar comigo, eu entendi que aquilo era Deus desde o início. E eu vou aprender a dar valor a isso. Aquele pastor naquele dia falou para mim, Luciano, o testemunho interior merece a nossa atenção. E eu comecei a lembrar que meu pai falava disso. Em outras palavras, meu pai dizia, não estou com paz para tomar essa decisão. Tomei essa decisão porque estou sentindo paz. Eu perguntava, pai, o que é esse negócio de paz? E ele estava a declaração de Paulo aos Colossenses, seja a paz o árbitro, o juiz nos vossos corações. E diz, a paz é uma espécie de confirmação que o Espírito Santo traz, de que é para avançar. Ele falou, eu leio aquilo como fosse um semáforo com um sinal verde. E diz, mas a falta de paz, normalmente para mim, é como o sinal vermelho do semáforo. É o que está me dizendo, para, não avance. E eu comecei a prestar atenção no fato de que o testemunho interior é o que Deus quer usar. Porque Deus quer falar comigo, com você, de forma simples, mais simples do que imaginamos. Eu vejo o tempo todo as pessoas dizendo, Deus não fala comigo. Eu digo, será aquele que não fala ou você não entende como ele fala? Todo culto você vai ter um treino. Quando chega a hora da oferta, duas vozes vão falar dentro de você. Uma diz, dá nada não. Vou dar essa nota menorzinha da carteira. E a outra vai dizer, dá sim, pula, pega a outra. Eu lembro de um dia que eu falei para um, considerando que o irmão não é um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, uma voz falando pode ser a sua, a outra não. Considerando que nós dois já sabemos qual é a sua, seu avarento, falei para ele. Ele não era muito empolgado para dar, ele mesmo admitia isso. Eu falei, de quem a outra voz está sugerindo que você dê? Aí ele, querendo simplesmente assim se esquivar, falou, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Para fazer campanha, para você investir no reino de Deus, só se ele converteu. Gente, não é difícil reconhecer a voz do Espírito Santo. Ou o testemunho interior do Espírito Santo. Você chega numa roda de conversa lá no trabalho ou na escola, tem um grupo de pessoas contando piada. E você chega e começa a rir do que está ouvindo, lembra de algumas coisas, começa a contar, mas daqui a pouco a conversa migra de piada a piada suja. A diferença entre um e outro não é a falta de graça. É só, às vezes, a falta de pudor, de moral, de respeito, de pureza. E aí, à medida que o assunto foi virando, bateu a saudade do velho homem, você mesmo resgatou um monte de coisa, riu com eles, fez todo mundo rir. Quando você saiu de lá, algo dentro de você, não é uma visão espetacular, não é uma voz audível, mas algo dentro de você, que nem você sabe explicar, está te sugerindo fortemente, esse não é o seu lugar. Você não deveria ter ficado ali comendo todo esse lixo. Quem está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Aí vamos trocar de roda de amigos. Você deixou a roda dos ímpios e agora encontrou uma outra roda de gente da igreja. Mas não são irmãos quaisquer. São aqueles que o veneno corre no canto da boca. Que a língua é bifurcada, bipartida. E o time dos maledicentes está usando a língua feita um chicote, um açoite, para bater no outro que não está ali para se defender. E você decide se unir com eles e fala mal do seu irmão. Mas daqui a pouco você sai dessa roda e de novo aquele mesmo desconforto. Não é uma visão espetacular, não é uma voz audível, mas algo está te sugerindo fortemente. Você não deveria ter falado do seu irmão dessa forma. Quem é que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Gente, se o Espírito Santo não fala com o crente, ele é uma das criaturas mais loucas que existe. De vez em quando eu pergunto para alguns, com quem que você vive discutindo? Ou você é um doido de pedra, ou tem alguém tentando falar com você. Vamos falar do crente um pouquinho mais sério, que não está em nenhuma dessas outras duas rodas. Aquele que está no lugar secreto, no tempo com Deus, de oração, no devocional, e ele está orando, daqui a pouco ele entra naquele lugar do quebrantamento. Meu filho dizia que a melhor hora de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo com Deus, que a gente vinha tudo quebrantado. Aí está lá quebrantado, você fala, Jesus, hoje eu estou facinho, pode pedir qualquer coisa, e de repente vem algo dentro de você e diz, então perdoa fulano. Aí você diz, fulano não. Se Deus não fala com você, você está discutindo com quem? Não, fulano não. Aí algo dentro de você começa, perdoa fulano. Lembre de quantos anos de boa amizade, relacionamento, tudo que vocês viveram juntos. Não precisa se afastar, romper dessa, perdoa fulano. Aí algo começa, é quase como se fosse uma queda de braço, você senta perdendo. Aí você começa a ceder condicional. Posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando, mendigando meu perdão. A fortaleza de orgulho está enorme. E aquilo continua, perdoa fulano. Aí você pensa, mas ele não merece, mas eu não quero. E aquela coisa continua dentro de você, perdoa fulano. E daqui a pouco, para encurtar o processo, vencido na queda de braço, você se encontra chorando. Você diz, tá bom, eu perdoo, em nome de Jesus. E algo vem e lava a sua alma. Quem fez isso com você? O Espírito Santo. Agora, se ele age de forma tão simples, por que é que nós complicamos isso? Eu não estou aqui sugerindo que toda vez que você for atravessar a rua, você tem que dobrar o joelho e perguntar ao Espírito Santo, atravessa aqui na faixa ou mais ali na frente. Eu não estou dizendo que você tem que acordar toda manhã, ficar meia hora orando em línguas na frente do guarda-roupa, Espírito Santo, qual é o look do dia? Embora honestamente,
me permita com muito amor dizer que algumas de vocês, irmãs, podiam orar um pouquinho mais antes de se vestir. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E você deveria zelar por isso. Mas, sabe, eu não estou falando que você tem que ficar toda hora procurando aquele desespero de ouvir alguma coisa. O que nós precisamos é de um coração sensível. Um dia eu estava ensinando sobre a liderança do Espírito Santo. E no final de uma aula, um intervalo, antes de começar a outra, um cara me procura e fala assim, pastor, estava aqui pensando. E eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria. Ele falou assim, não tem gente que no reino natural é surda, que ela não ouve? Eu falei, tem. Ele falou, pois é, que Deus fala, eu não tenho dúvida. Porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Então, ele fala e era pra gente ouvir. Mas eu acho que espiritualmente eu sou surdo. Aí eu tentando segurar o riso, falei, como é que é? Ele inventou a surdez espiritual. Aí ele falou, não, porque Deus fala, mas eu não ouço, só tem uma explicação, eu que sou surdo. A hora que ele falou isso, eu estou tentando não rir, para não zombar do dilema dele. O Espírito Santo falou comigo. Não por uma voz audível, não por uma visão espetacular. Ele simplesmente me disse, pergunta para ele. Quanto tempo faz que ele já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu nunca vi aquela criatura na frente, eu nunca tinha falado com ele. Mas aquele testemunho interior veio tão claro que eu sabia que era o Espírito Santo. Falei, desculpe, eu vou mudar um pouco o assunto e vou te fazer uma pergunta. Há quantas noites você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregalou os olhos, como é que o senhor sabe disso? Falei, há quantas noites? Ele falou, eu nem sei dizer. Está acontecendo toda noite, faz tempo. Falei, descreve o que acontece. Ele falou, pastor, eu tenho sono pesado, eu nunca acordo de madrugada. Eu posso tomar não sei quantos litros de água, não acordo nem para ir no banheiro. Mas agora eu estou acordando toda madrugada às 3. E diz 3 em ponto. Eu não acordo 2h59, eu não acordo 3 em 1. É 3 em ponto. Eu olho no relógio, é 3 em ponto. Falei, ok, o que você sente? Falei, pastor, eu sinto a vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Falei, pastor, isso não é hora de orar. Eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, seu problema não é surdez espiritual. Seu problema é estupidez espiritual. Aí me olha como assim? Falei, criatura, tu não tem nem cara que gosta de orar. Não acorde de madrugada nunca. Agora, de uma hora para outra, você acorda todo dia no mesmo horário pontual. Não é 2h59, não é 3 em 1. Qual a probabilidade estatística dessa coincidência acontecer toda madrugada? E você não só acordar no mesmo horário, mas acordar com vontade de fazer o que você não quer, que é orar. Eu falei, não te ocorreu que Deus está te chamando para oração? Eu falei, isso, ele... Sabe que o senhor falando assim... O problema não é que Deus não fala. De alguma forma, ou nós não fomos orientados a entender a simplicidade, ou exageramos a expectativa a ponto de não entender a maneira como Ele deseja nos guiar. Eu comecei a perceber ao longo da minha caminhada com Deus que nós precisamos ser sensíveis. Às vezes é o jeito que você falou com seu cônjuge, com um dos seus filhos, com seu pai, e algo dentro de você disse, essa não é a maneira como um cristão deveria falar ou expressar o caráter de Cristo. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Então, onde é que ele fala? É uma pergunta, onde é que ele fala? No coração. Se a Bíblia diz que quando ele está falando não é para endurecer o coração, é porque é ali que ele fala, é ali que vem a resposta. E muitas vezes, por não entender a simplicidade, nós não criamos um sistema de correspondência. Mas à medida que eu e você aprendemos a nos exercitar naquilo que vamos percebendo que Deus está falando, nós começamos a progredir na experiência. Tanto porque vamos desenvolvendo sensibilidade, vamos aprendendo por meio das experiências, mas porque demonstramos a Deus fidelidade, o que nos permite ser promovido. Em setembro de 2000, eu tive uma experiência interessante. Perdi uma carteira, não consegui achá-la de jeito nenhum. E começou a me dar um desespero. Revirei a casa, pedi para minha esposa me ajudar. Tinha que fazer uma viagem, sem a carteira não ia rolar. E minha esposa falou assim, essa carteira não está aqui. Eu falei, olha, eu estava suspeitando, mas vindo de uma expert que nem você. Eu não sei, aqui em São Paulo, lá no Sul, quando a gente não acha as coisas, a gente chama a esposa da gente. Porque elas têm superpoderes. Não é sério, às vezes eu falo, Kelly, onde é que está a tesoura? Segunda gaveta de escrivaninha. Eu abro, não está. Ela diz, olha direito. Não está. Fecha. Quando ela vem, abre, pum, aparece a tesoura. Aí chamei minha esposa, ela revirou a casa comigo de alto a baixo fica no sobrado. Ela olhou para mim e falou, a carteira não está aqui. Eu falei, onde eu fui? Na igreja. Certeza que eu lembro de ter pego a carteira para sair. Fui na igreja, procurei banco onde sentei, gabinete, nada. Falei, onde fomos depois? Jantar na casa do fulano de tal. Acordei o irmão, falei, desculpe te acordar tão cedo, eu estou desesperado, tentando achar minha carteira, porque sem ela não viaja, eu acho que esqueci ontem. Reviramos a casa dele, nada. Quando saiu o desespero foi aumentando, porque eu vi que ia perder a viagem. E eu falei, Deus, por favor, me mostra onde está essa carteira, me mostra. Mas me mostra era assim, na melhor das hipóteses da minha cabeça, me dá uma ideia, me faz lembrar. E quando eu estou orando, me mostra. Eu tive uma visão, coisa que não costumo experimentar. Foi como se passasse uma tela de cinema, assim, na minha frente, um filme estrelando eu mesmo. Como era o filme? Eu morava numa casa que ela era mais alta que o nível da rua e tinha uma escada que descia meio em S, assim, até a entrada da casa. Eu tinha parado o carro na entrada de pedestre, porque a garagem era pelo fundo, mas tinha chovido muito à tarde. Uma chuva que eu nunca vi, nem antes nem depois. Morei 9 anos naquela cidade, nunca tinha visto uma chuva como aquela. E chegou a hora de ir para a igreja, eu estou olhando para o carro que eu deixei lá na garagem e pensando como é que eu vou pular essa enxurrada. Então eu estou no alto da escada calculando quanto que eu tenho que correr para pular. E é como se a tomada da filmagem pegasse de baixo para cima.
Eu estava vendo a roupa que eu estava usando quando fui para o culto. Era uma noite muito fria, típica lá do sul. Então eu estava com sobretudo. E a carteira que eu usava na época não era dessas carteiras de bolso como hoje. A gente chamava de capanga. Um negócio, a carteira de couro grande, da época em que o finado talão de cheque a gente guardava ele aberto. Pra vocês terem ideia do tamanho dela. Enorme. E eu vi na visão aonde estava a carteira. Eu coloquei no bolso externo do sobretudo. E eu percebi que na hora que eu estou calculando o que eu tenho que correr, e realmente descorrendo o pique, eu percebi que a hora que eu dei o pulo e fiz um movimento com a perna direita, ela bateu por dentro do sobretudo, e ela cuspiu, ejetou a carteira para o lado de fora. Na hora que ejetou, foi como se o filme desse um zoom na carteira saindo, e ela em câmera lenta. Para quem é da época do videocassete, quando entrava o slow motion, o som mudava, lembra? Porque mudava toda a alteração do... E aí eu vejo aquele carteirão na minha cabeça, na visão não tem som, mas na minha cabeça, na hora de contar, imagina... Eu vejo aquele carteirão em câmera lenta virando e caindo. Quando ele está assim, no meio do caminho, a visão sumiu. O que eu deduzi? Falei, tá na calçada lá em frente de casa. Morava numa rua pouco movimentada. Voltei correndo para casa, olhei a calçada toda, nada. Onde está essa carteira, nada. Falei, se algum vizinho achou, jogou para dentro. Olhei o quintal, nada. Caixa de correio, nada. Aí me deu um desespero dobrado. Não era mais só perder a viagem. Falei, Deus, eu nunca tinha uma visão. Agora que pareceu que eu tive uma, não deu em nada. Mas aí eu lembrei que na visão, alguém deu pause e desligou antes de terminar, quando a carteira estava no ar. Eu falei para Deus, eu quero ver o fim do filme. Eu quero ver o fim da visão. E gente voltou no pause, a carteira lá no alto. E alguém soltou o play com a câmera lenta de novo. E eu vi ela caindo. E dessa vez eu vi onde ela caiu. Dentro d'água, na enxurrada. Só quando ela entra na enxurrada, volta à velocidade normal e ela sai em disparada, levada pela água. O Espírito Santo falou comigo, acha o primeiro bueiro. A carteira é grande, ela está enroscada, ela não passou. Eu achei o primeiro bueiro, comecei a tirar galho de árvore, folha, tinha sido uma chuva forte. A carteira estava lá enroscada, eu achei o máximo. Na verdade, não achei só o máximo, eu fiquei quase metido. Ficava dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu fiquei empolgado com aquele negócio. Uns 3 meses e meio depois, foi menos de 4. Início do ano seguinte, janeiro de 2001, eu estava ministrando no Canadá. E depois de um culto abençoado, tivemos um mover gostoso do Espírito Santo. O assunto, à mesa, na hora do almoço, era o mover e a liderança do Espírito Santo. Um conta uma experiência, outro conta outra. Naquele ambiente, todo mundo abrindo. Falei, gente, me aconteceu há pouquinho tempo agora, recente. Tá fresquinha essa. E contei a experiência da carteira, mas assim, com toda a dramatização possível, riqueza de detalhe. Eu lembro que todo mundo ficou assim, uau! E aquele uau para mim era, a sua ganhou da de todos nós. E quando eu estava achando que eu era o campeão, o pastor que tinha me convidado, pastor em uma igreja canadense, uma brasileira, ele disse, foi boa. Ao jeito que ele falou foi boa, eu falei, estou pressentindo que vem um mas. Ele falou, mas já viu uma melhor. Eu falei, não acredito que você vai querer ganhar de mim. Ele falou, na verdade, não vou ganhar nada. Ele falou, só fui a testemunha. Aí ele me pergunta, você conheceu fulano de tal? Falou o nome de um pastor que foi da vanguarda do avivamento aqui no Brasil. Falei, conheci o velhinho, encontrei ele em muitos eventos por aí, aeroporto, rodoviária, igrejas. Falou, pois é, ele foi um instrumento de Deus para trazer o avivamento não só para minha família, né, mas para a nossa igreja. E ele falou, um dia encontrei ele, já morava no Canadá. Falei, pastor, o senhor roda o mundo todo. Quando estiver no Canadá, me procure, me avise, dê um cartão para ele. E ele falou para mim, honestamente, mais por educação do que imaginando que fosse acontecer depressa. 3 meses depois ele me liga e diz, Kiko, estou no Canadá, vou estar pregando perto da sua igreja, se você puder estar conosco, domingo de manhã, em tal lugar. Ele falou, foi para o culto, foi uma bênção, o homem era muito usado por Deus. E depois fomos almoçar. Ele falou, se você conheceu o velhinho, sabe que ele era uma máquina de testemunho, que ele vivia o sobrenatural o tempo todo. E ele está falando das coisas de Deus, ninguém quer levantar, o tempo está passando. De repente ele olha para os irmãos que o tinham trazido de Toronto e iam levá-lo de volta, 1 hora de distância, onde ele tinha um culto à noite. Falou, eu não vou segurar vocês a tarde toda porque eu estou sem pressa. Dá um endereço para ele. Aí virou para esse meu amigo e falou, você já morou em Toronto, não morou? Sim. Pega o endereço, você me leva para a igreja? Combinado, pastor. Ele falou, Luciano, o culto era 6, era 1 hora de viagem, saía às 4. 5 horas eu já estava em Toronto, com 1 hora de antecedência. Naquela época não tinha GPS. Ele disse, peguei mais ou menos a coordenada, fui na direção, não achei. Perguntei, me mandaram no lugar, não era. Perguntei de novo, me mandaram em outro lugar, não era. Perguntei de novo, mandaram em outro lugar, não era. Mandaram em outro lugar, não era. Ele falou, daqui a pouco, eu não só não tinha achado a igreja, como eu já não sabia nem mais aonde eu estava. O que dizer para onde eu devia ir. Ele disse, nós fomos tentando, mas deu 6 horas, que era o início do culto. Ele falou, a gente estava perdido, não sabia para onde ir nem como achar a igreja. Ele falou, o pastorzão, o velhinho, falou para mim, para o carro, encosta. Ele falou, enquanto eu estava esperando uma bronca da velha, no estilo da velha guarda, aquele homem fez uma oração simples, disse, Deus, o Senhor não me trouxe esse país para eu ficar perdido. O Senhor já me mostrou o que quer fazer no culto. O único que não me quer lá é o Satanás. Então ele diz, Espírito Santo, nós não temos mais tempo para ficar tentando. Então eu estou recorrendo diretamente ao Senhor. O Senhor conhece essa cidade melhor do que o homem que a planejou. Me guia até lá agora. E quando ele termina de orar, vira para o meu amigo e fala, liga o carro. Ele ligou, segue reto, vira para a direita, para a esquerda. Eu falei, Luciano, nem se o caminho tivesse sinalizado. O homem alemão falava bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. E diz, nós andamos um pouco mais de 10 minutos, menos de 15. Paramos na frente de um prédio, sem placa nem movimento. E ele me diz, pode descer e perguntar, que é aqui que eu vou pregar.
Meu amigo falou, vou descer e perguntar onde é o endereço, porque esse velho está surtado. Eu falei assim, nunca vi uma coisa dessa. Ele falou, quando eu volto pro carro, minhas pernas estão trêmulas. Nós estávamos na frente da igreja que ele ia pregar. Meu amigo disse, descobri depois que a placa e o movimento era toda por trás, mas o endereço teria nos levado ali na frente, numa época que não existia GPS. Aliás, isso dá um novo sentido à palavra GPS, guiado pelo Espírito. Agora, tem que forçar a entrada do S aí. Eu não sei te explicar o que aconteceu na hora que eu vi aquele testemunho. Honestamente, eu não consigo explicar. Mas bateu dentro de mim um desespero. Um desespero de conhecer melhor a Deus. Um desespero para conhecer melhor o Espírito Santo. Naquela hora eu mesmo pensei, falei, senhora, da carteira foi boa. Mas a do velhinho foi top das galáxias. Eu pedi licença para o povo na mesa. Falei, gente, me perdoe, dá licença. Eu levantei. Fui para o quarto da casa onde eu estava hospedado. Eu lembro que eu caí de joelho. Era um desespero. Que assim, a vontade era arrancar os cabelos. Tem coisa que com o tempo você aprende que não precisa antecipar. Vai acontecer sozinho. Mas eu comecei a orar e chorar e eu disse, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Outro dia alguém falou, pastor, para o senhor é uma competição? Eu falei, com os outros, não. Com a minha mediocridade, sim. Aliás, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo no rio de Deus, eu lembro que Deus não faz acepção de pessoas. Eu digo, se tem para ele, tem para mim. Eu, quando era garoto, refrigerante era uma coisa que se dava uma vez por semana para o filho. Falei isso nesse culto ou no outro, que eu estou perdido já. Não tinha falado isso antes. Eu lembro da época que a Coca Família era de 1 litro. E quando as coisas estavam boas, dava para tomar uma por semana. Quando não estava, era uma por mês. Quando aparecia o tal do refrigerante, mamãe ia servir nós os filhos, a gente colocava os copos. Na época que nem dinheiro para copo tinha, era o que sobrava do requeijão. A gente colocava os copos um do lado do outro, eu sou do meio de 3 irmãos, e a gente ficava medindo. Não, põe mais para ele, põe mais um pouquinho aqui. Minha mãe tinha que fazer a divisão perfeita. E aquilo não era só o grito pelo refrigerante, é que a gente queria sentir que nenhum filho estava ficando para trás, sendo menos amado, preterindo em relação ao outro. Até hoje, quando eu vejo Deus encher o copo pastoreiro, eu falo, quero mais aqui também. Porque se ele não tem filhos prediletos, então minha competição não é com o outro. Cada vez que eu vejo alguém que foi mais longe, ele me inspira. Eu falo, peraí, Deus tem mais para todos. E eu estou ali orando, chorando, dizendo, Deus, eu quero aprender, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero isso, eu quero. Enquanto eu estava orando, eu ouvi uma voz. Eu sei que foi Deus que falou comigo. Eu não sei se aquela voz foi interna ou externa, mas ela foi nítida e clara. Ela estava um pedaço de um texto bíblico, palavras de Jesus. Quem é fiel no pouco, será fiel sobre muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Eu parei assustado, com temor, quando eu vi aquela voz. E perguntei a Deus, é o Senhor falando? Se sim, o que isso tem a ver com o que eu estou orando? E a voz respondeu, tem tudo a ver com o que você está orando. Mas a voz me disse, quem está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, são vocês. E disse, o que você está ouvindo hoje não é apenas para você. Aquela voz me disse, por onde eu te levar, pelo Brasil e as nações, eu quero que você ensine isso. Diga ao meu povo que enquanto eles não aprenderem a serem fiéis nos pequenos impulsos do meu espírito, no dia a dia, o testemunho interior, eles não têm direito de pedir por experiências maiores. Eu entendi que Deus está falando comigo e com vocês tudo. Tipo, você quer algo maior? Aprenda a andar em fidelidade e corresponder no menor. Porque muitas vezes você está no culto, algo te move, oferta, não oferta. Perdoa, não perdoa. Não fala assim que sua mulher fala do jeito que você não ouve ele nada. Endurece o coração o tempo todo depois. Puxa, o Espírito Santo fala comigo, o Senhor não está me dando experiência. Eu fico imaginando o Espírito Santo dizer, o quê? Como é que é? E naquele dia o Senhor falou, oriente as pessoas a corresponderem com fidelidade a esses testemunhos. Muitas vezes eu tomo decisões, parece estranhas demais para a gente que está à minha volta, por causa de pequenos impulsos e testemunhos que eu tenho no meu espírito. Agora mesmo estava pregando com a minha esposa no Canadá. A igreja que me levou começou a me pedir que eu mandasse os valores das passagens que eu mesmo tinha comprado para eles reembolsarem. Mas toda vez que falava de mandar, eu não conseguia mandar aquele e-mail. Eu tinha um desconforto dentro de mim, é como se a luz vermelha do sinal acendesse, algo me dizia, tá errado, não manda, e o pastor começou a cobrar, falou, cara, eu já estou te pedindo faz tempo. Eu falei, amigo, vamos ter uma conversa? Eu não estou à vontade de mandar isso. Ele falou, por que não? Eu falei, não sei te explicar. Eu falei, você me fez um convite para ir pregar na sua igreja no fim de semana. Eu decidi ficar 12 dias, fazer uma turnê num monte de cidades. Ele falou, Luciano, para mim vai custar a mesma coisa, trazer você para o meu evento, mandar de volta, ou você ficar mais abençoando meu país, não muda meu custo, não muda o que eu me organizei. Aliás, saber que você ainda vai ficar e abençoar outras igrejas, me deixa mais empolgado, não tem nada de errado com isso. Ele falou, nós conversamos sobre isso, você me avisou, você não está fazendo nada que eu não saiba. Está tudo certo. Eu falei, cara, mas eu estou desconfortável. Ele falou, olha, pelo menos tais e tais igrejas que eu já sei onde você vai, eu não quero que você cobre. Eles estão começando. Eu prefiro que nossa igreja está estruturada, que abençoe a deles. Falei, eu não sei o que eu vou fazer, só seja paciente, espera eu chegar aí. Quando chegamos, ele falou, e aí, o que vamos fazer com as passagens? Eu falei, honestamente, não sei. Eu continuo desconfortável. Ele falou, então vai falar com Deus, porque comigo você não tem um problema. E eu fui orar, falei, e aí, Deus?
o que está me parando quando eu vou mandar esse e-mail? O senhor me disse, você não vai deixar ele reembolsar nada. Falei, como é que é? Ele falou, você vai ofertar as passagens. Falei, como é que é? Falei, eu não estou a passeio. Se eu quisesse passear, eu não estava aqui com -9, nevasca, eu estava em outro lugar mais interessante. Tua palavra diz que ninguém vai à guerra à própria culpa. Enquanto sua mente está lutando contra aquilo, você sabe que não é a sua mente que quer pagar aquilo. E naquela hora eu lembrava daquele pastor dizendo, onde seu coração te levar na direção que sua mente não quer ir. Pensa, não há motivo para você ser arrastado em algo tão irracional. Eu parei e falei, tá certo. Eu não preciso discutir, eu não preciso entender. Eu só preciso confiar que o Senhor é que sabe das coisas. E tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é o melhor. Ponto final, está decidido. Estão ofertadas as passagens. Ninguém paga nada, e quer saber, ninguém paga nem as passagens internas. Pronto. Quando eu falei pronto, já parecia quando o adulto está lidando com a criança fazendo um teste. O Senhor disse, está ofertado. Eu falei, está ofertado e não tem volta. Ele diz, então agora deixa eu te dizer o que acontece depois. Hoje à noite, alguém que estará no evento, mas não é da igreja, do pastor que te convidou, vai te dar uma oferta muito maior do que a que você fez. E quando isso acontecer, você apenas se lembre que você nunca perde nada seguindo minha direção. Só que o culto terminou e ninguém me procurou, ninguém falou comigo. Eu cheguei no hotel, falei, meu amor, acho que eu estou ficando louco. Ela falou, por quê? Falei, eu achei que eu ouvi Deus uma coisa, ele me falou outra, mas a outra coisa não aconteceu. Se outra coisa não aconteceu, será que ele falou? Ela falou, o quê? Falei, Deus me disse que alguém me dá uma oferta hoje. E nós já voltamos para o hotel, não aconteceu. Ela falou, alguém pediu para eu te entregar algo, eu esqueci. Pensa no envelope, cheio de dólar. Mas pensa no envelope. E ela explicou tudo que a pessoa testemunhou que fez e por que fez. Eu falei, te entregar isso hoje. Ela falou assim. Eu falei, como que você esquece isso? Eu posso passar noites ou dias aqui te contando história após história de como obedecer os testemunhos simples que o Espírito Santo traz do lado de dentro. Tem gerado depois resultados extraordinários. Mas o resultado pode ser espetacular. O processo continua sendo simples. Quem está entendendo? Então, decisões que eu tenho tomado, experiências que eu tenho tido, que a maioria delas tem em comum a disposição de obedecer o testemunho interior. Eu tenho um exemplo clássico que ele ilustra muito isso. Um dia eu entro no escritório de casa, entrei para pegar alguma coisa, não estava nem trabalhando, estava de passagem com pressa. Quando entrei, me veio um impulso. Liga para fulano, o pastor amigo. Nós, os homens, não temos mania de ligar para falar nada. O homem é muito racional, objetivo, tipo, tem que ter um motivo, um propósito, tem que ser rápido, tem que ser... Pensei, ligar para quê? Tenho nada para falar. Aquele negócio dentro de mim, liga. Pensei, eu não quero ligar. Meu coração está mandando ligar. Vamos ligar. Passei a mão no telefone, liguei. O camarada atende. Quando ele atende, que surpresa você me ligando. Eu falei, pois eu estou tão surpreso quanto você. Eu não sei nem o que falar, não sei para que eu estou ligando. Quando eu falei, eu estou tão surpreso quanto você, o testemunho interior vem de novo e diz, pergunta para ele se antes do telefone tocar, se ele estava orando por uma provisão de R$3.000. Aquilo foi preciso. Falei, amigão, por acaso, antes de eu te chamar, o telefone tocar, você tinha acabado de orar por uma provisão de R$3.000? Estava orando por uma provisão de R$3.000? Ele falou, eu tinha acabado de orar quando o telefone tocou. Eu pensei, Deus está me usando para confirmar que eu vi a oração do homem. Porque o testemunho interior diz, pega o número da conta, transfere. Eu pensei, o que é que eu tenho a ver com isso? Pediu para tu. E eu que tenho que dar? Mas eu lembrei, o testemunho interior é um guia seguro. Falei, me passa o número de conta que eu vou transferir. O abençoado do outro lado falou, o que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa. Aí eu falei para ele, me diz uma coisa, eu tinha como saber que você tinha acabado de orar e por quanto você orou? Ele falou, não. Falei, a mesma voz que mandou eu te ligar. E você sabe que eu não costumo fazer isso. A mesma voz que me disse isso, me mandou transferir. Você quer mesmo brigar com essa voz? Ele falou, anota o número da conta. Eu fiz a transferência. Um dia eu estou contando isso, um engraçadinho do auditório disse, liga para mim. Eu, para não deixar a bola quicando, falei, vai orar primeiro para Deus mandar ligar. Mas sabe, nós podemos viver a liderança do Espírito Santo. Tem horas que essa orientação ela pode vir de uma forma mais espetacular. Eu contei alguns domingos atrás, aqui no início de fevereiro, como Deus falou comigo com muita clareza a respeito do meu genro, anos atrás, sobre quem seria minha nora. Às vezes você tem experiência e fala, uau, de onde que veio isso? Mas não é toda hora, não é todo dia. Um dia eu estava dirigindo de Curitiba aqui para São Paulo, na 116, ela ainda não era toda duplicada. E lembro de uma fase que tinha uma serra lá chata demais. A gente, né, além do perigo, ela estava cheia de radar para andar 60 por hora. Estava aquele momento do crepúsculo, entardecer para anoitecer. Eu cansado, saí de viagem já cansado. Falei para minha esposa, quer saber, vou ficar atrás de um caminhão desse. Ele sabe onde tem radar.
Esses caras são experientes, deu para perceber o jeito que ele dirigia. Quando ele frear, eu freio. Quando ele correr, eu corro. Eu vou ficar atrás dele até essa serra acabar. Eu não estou com pressa nenhuma. E eu vou me conduzir aqui, porque eu estou cansado demais para ficar pensando, para ficar prestando atenção demais. E eu lembro de ter feito comentário. Eu estou atrás do caminhão já há um tempão. Mesmo quando tinha faixa dupla, eu não passava ele. E eu estou ali, atrás dele. De repente, do nada, vem algo dentro de mim, sai de trás do caminhão. Ele veio um susto. Hã? Aquela coisa dentro de mim, sai de trás do caminhão agora. E era um tom de voz que me parecia ser urgente. Eu simplesmente checo os retrovisores, não tem ninguém, piso no freio, começo a distanciar do caminhão e mudo de faixa. Foi o tempo de eu mudar de faixa. Eu vi sair debaixo do caminhão o corpo de uma pessoa. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado, rodado do caminhão e o eixo era alto, não pegou ele. Mas se eu estivesse atrás, era eu que teria pego. E no momento que eu saí, o caminhão freia brusco, então assim, ele voltou muito rápido, a distância que eu tirei encurtou, era possível que eu ainda também tivesse batido na traseira dele, mas antes de eu ultrapassá-lo, deu tempo de ver aquele corpo. E eu fico pensando, e se eu não obedecesse aquele testemunho interior? Muitas vezes nós estamos vivendo tragédia, a gente fica pensando, Deus tem um plano, um propósito. Muitas vezes Deus tem que ter o plano em cima daquilo que nós fizemos de errado para consertar a gente. Não que ele queria isso. Paulo adverte antes do navio que iria levá-lo para Roma, sair de Creta. Ele diz, é melhor ficar nesse lugar. É melhor a gente não ir a lugar nenhum. Vejo que a viagem vai ser danosa, com perda para o navio, para a carga, para nossas vidas. E depois, lá no meio do caminho, Paulo faz o papel da mulher no casamento. A maioria dos maridos sabe quando ouve um conselho, a chance de terminar com a mulher dizendo, eu falei, eu te disse, é enorme. Paulo diz, vocês não deveriam ter partido de Creta para evitar esse dano e a perda. Aquilo tudo podia ser evitado, era só ouvir o testemunho. Agora, quando Paulo lá atrás diz, veja o que a viagem será, ele não está falando que ele via literal. O veja é um antevejo. A linguagem que o crente gosta, estou sentindo. Outro dia falou para mim, pastor, estou sentindo que vai dar ruim. Falei, então não faça. Agora, quando nós começamos a obedecer os testemunhos, nós podemos evitar muito prejuízo. Mas melhor do que isso, à medida que nos exercitamos em fidelidade nos pequenos testemunhos, somos promovidos para experiências maiores. Eu sei que tem um combo de fatores. Por exemplo, alguns não conseguem discernir o testemunho do Espírito Santo no seu espírito. Porque quando você nasce de novo, seu espírito é tratado na Bíblia como um menino recém-nascido, que precisa do leite espiritual para crescer. A gente não tem toda a percepção. Mas à medida que vamos nos desenvolvendo espiritualmente, deveria surgir sensibilidade. Um outro diferencial é o seu próprio envolvimento com a palavra. Hebreus 4:2 diz que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir espírito e alma juntas e medulas. E ela é apta para discernir os intentos do coração. Ela, além de trazer à tona o que está dentro de nós, ela separa espírito de alma. Espírito é o lugar onde Deus fala, a alma é o lugar das suas emoções e pensamentos. Quanto mais eu e você nos envolvemos com a palavra, mais nós conseguimos separar o que é a gente do que é Deus falando. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo disse, se eu orar em línguas, meu espírito ora. Quando eu e você gastamos tempo orando em línguas, eu aprendi há muito tempo atrás a fazer isso diariamente. Quanto mais eu e você oramos em línguas, mais nós exercitamos o nosso espírito e desenvolvemos uma sensibilidade para perceber o que Deus está falando. Eu sei que é um combo de coisas, não vou limitar uma. Mas à medida que eu e você vamos nos exercitando no testemunho interior, muito do que eu falei está sendo praticado e nós seremos promovidos. E a chave para viver o sobrenatural não é que alguém tenha que botar a mão na sua cabeça e a unção tenha que vir como um raio sobre a sua cabeça. Mas o que eu e você precisamos é de sensibilidade, a direção dele. E à medida que correspondemos, ele vai fazendo as coisas. Ele vai nos guiando. Ele vai nos conduzindo. Quem está entendendo? Eu gostaria que a gente ficasse em pé para parecer que está acabando. E a gente pudesse ter um tempo de oração. Porque acredito que mais importante do que apenas a gente considerar algumas verdades é que a gente se exponha não só ao que Deus está falando, mas aquilo que Ele está fazendo. Finado pastor Yong Cho, e dizia que se nós orássemos mais pelas palavras recebidas, a gente desperdiçaria menos o poder de ação e de atuação dela nas nossas vidas. Eu gostaria que nós pudéssemos clamar a Deus por sensibilidade ao Espírito Santo. Isso não significa que ele tenha que falar de forma mais forte ou barulhenta. Às vezes é só você sintonizar. A maioria de nós hoje já não usa o rádio como antigamente. É interessante que às vezes você pode ter o emissor, a estação de rádio, mandando um sinal perfeito, forte, intenso. Mas se o receptor, que é o aparelho de rádio, não sintonizar direito, você pode ficar com a frequência ruim, chiados, com dificuldade de entender. Mas quando você vai ajustando a frequência, o receptor se ajusta ao emissor das ondas de rádio, a comunicação fica perfeita. Eu acredito que quando falamos de Deus, a estação emissora está mandando sinal o tempo todo. Mas às vezes eu e você estamos fora de sintonia. E nós precisamos entender por que tempo com Deus é necessário. Não é um protocolo religioso. É uma capacidade que vamos desenvolvendo à medida que nos entregamos, de criar percepção, sensibilidade ao Espírito Santo.
Atos 13 fala de um grupo de líderes da igreja de Antioquia, jejuando e adorando, ministrando ao Senhor. Essas práticas espirituais, elas vão nos levando a um lugar de conexão, onde fica mais fácil perceber o Espírito de Deus se movendo e falando. E em você podemos viver histórias extraordinárias. Quando era garoto, eu via, principalmente, os pentecostais testemunhando. Digo os pentecostais porque tinham as experiências que eu não tinha. Mas eles tinham um estilo de comunicação diferente onde eu cresci. Porque tudo era com muita empolgação, com muita eloquência, com muito fervor. E às vezes eu ficava ouvindo essa história dos caras e me dava um misto de alegria com tristeza. Alegria por ele, porque eu pensava que bom que ele experimentou isso. E eu não duvidava não. Mas me dava um misto de tristeza, porque eu pensava, nunca vai acontecer comigo. Esse negócio está fora da curva, está fora do alcance. Mas eu lembro do dia que eu entendi que o limite não está em Deus, o limite está em nós. E nós podemos vencer. E quando eu comecei a ter experiência com Deus, eu comecei a ver pessoas me tratar da mesma forma como eu tratava os outros. Eu lembro de um médico que me atendia nos primeiros anos do meu ministério pastoral. Ele testemunhou muitas das curas que eu experimentei em diagnósticos que ele fez. E sempre que eu vinha com uma história de intervenção de Deus, ele falava a mesma coisa. Pastor, essas coisas só acontecem com o Senhor. Conosco, os meros mortais, não. Eu falei, enquanto você acreditar desse jeito, você está debaixo de uma sentença, seja feito conforme a sua fé. Eu falei, enquanto eu acreditei, desse jeito errado que você acredita, eu não fui a lugar nenhum. O que você precisa acreditar é cada um, eu repito, cada um de nós, sem exceção, pode ter uma comunhão, uma conexão com o Espírito Santo. Pode viver a liderança dele. E ele pode falar conosco coisas incríveis, extraordinárias. E nós vamos vê-lo fazer cada vez mais. Eu creio que Deus está desejoso de restaurar o sobrenatural nessa igreja. Eu creio que nós estamos vivendo uma estação profética de restituição de muita coisa. E há uma convocação de Deus. E eu creio que essas sextas-feiras pode ser uma escola extraordinária para vocês. Pode dizer, nós não vamos só aprender, nós vamos mergulhar, nós vamos corresponder com Deus, nós vamos tomar decisões nele. Eu gostaria que nós orássemos dizendo, Senhor, nós não vamos pedir para o Senhor falar. É claro que o Senhor quer falar. Nós vamos orar dizendo, nós queremos te ouvir, nós queremos sintonizar com o Senhor. Nós queremos aprender a dar ouvidos, a dar crédito ao testemunho interior do Espírito Santo. Nós queremos ser treinados para isso. Eu já tive muito momento que eu falei para Deus, não estou duvidando do Senhor, estou duvidando de mim. Não tenho certeza se eu estou te ouvindo. Se eu tiver certeza que eu estou te ouvindo, eu vou com tudo. Então minha dúvida não é do Senhor. Se eu tiver certeza que o Senhor falou, eu sei que merece confiança. Mas eu dizia para Deus, às vezes eu não tenho certeza se eu te ouvir. Então às vezes quando eu tinha um testemunho interior e não estava seguro, eu começava a orar por mais. E eu fala mais, fala mais. E normalmente, assim como você vê um Gideão insistindo, eu falo de um jeito, fala do outro, fala. À medida que eu e você reconhecemos nossas limitações, para nos mover no nível do que Ele já deu, Ele misericordiosamente pode nos oferecer mais. O problema é que muitas vezes a gente não ora por isso, a gente senta e espera de forma passiva, vamos ver o que acontece. E a gente pode provocar isso por meio da oração.